Uma maldição de uma múmia famosa que matou rápido toda a equipe envolvida na descoberta da sua tumba, e o único a sobreviver e se salvar foi quem estava usando um anel Atlante. Será verdade? Vamos conferir. Olá, queridos iluminados, tudo bem com você? Rafael Branco de volta, mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte. Eu confesso para vocês que esse vídeo me deu muito trabalho em pesquisa e, infelizmente, uma tristeza muito grande. Na verdade, com todo esse processo de pesquisa para gravação, escrita de roteiro e etc., eu fiquei decepcionado. Porque versões da história sobre o Anel Atlântico eu nem estou usando o meu hoje, ó, podem olhar, tá? Versões sobre a história desse anel eu já li diversas, com algumas poucas diferenças ou às vezes grandes diferenças na história, mas eu nunca tinha parado na minúcia para vamos verificar esses fatos, vou pesquisar para ver o quanto disso é correto. E no momento que eu parei para fazer isso, eu admito que fiquei bastante desapontado. Eu vou expor fatos e você julga se é certo, se é errado e você cria a verdade que é boa para você. Por que dessa preocupação? O meu compromisso aqui é para com a verdade. Eu gosto de trabalhar a evolução através da verdade. E eu prefiro muito mais saber de verdades mesmo que sem graça, do que ficar sendo enganado ou viver numa ilusão sobre mitos e lendas que na verdade não são daquela forma como foram contadas. Eu sei que ser polêmico e ficar falando de mitos e criando coisas e usando títulos seria muito mais chamativo de público. Meu canal cresceria e eu teria um monte de gente inscrita. Mas sendo sincero, eu prefiro muito mais ser conhecido por poucos que sabem e julgam que eu falo a verdade do que ser conhecido por muitos por falar qualquer coisa. Então vamos lá, ponto a ponto, a história do Anel Atlante e todas as suas versões. Vem comigo. Eu vou começar por umas afirmações de umas versões bem ruinzinhas que eu li. O povo Atlante deu origem ao povo egípcio? Não, completamente infundado. O povo egípcio foi fundado a partir de tribos, como eu já falei em vídeos anteriores, eu vou referenciar no card aqui do lado, o vídeo anterior que trata do anel. Não há registro algum, nem na história passada antiga deles, ou moderna ou intermediária, não existe nenhum relato, nenhuma linha, nenhum papiro, nenhum desenho rupestre, nada nas paredes, hieroglifos, etc., nada citando Atlântida. Quero deixar isso bem claro porque o pessoal insiste muito nessa ideia de Atlântida, parece que se envolveu com tudo, né? Daqui a pouco vão falar que foram os Atlantes que ajudaram a gente a chegar na Lua. O Anel Atlante foi achado dentro de uma pirâmide. Não, a maioria das versões contam que ele foi encontrado no Vale dos Reis. As pirâmides elas começaram a ser construídas na terceira dinastia. Porém, na 18ª dinastia, 1300 anos depois, os faraós perceberam que gastavam muito dinheiro em construir pirâmide. Então, um faraó da época resolveu não construir uma pirâmide para uma pessoa. Ele falou, vou construir um lugar gigante e maravilhoso para eu e todos os outros depois de mim serem enterrados aqui. E como era o nome desse lugar? A grande e majestosa necrópole dos milhões de anos do faraó, vida, força e saúde a oeste de Tebas. As construções só não eram grandes, os nomes dos monumentos também eram enormes, e aí para nós, no período moderno, ficou mais fácil chamar de Vale dos Reis. A grande e majestosa necrópole dos milhões de anos do faraó, vida, força, saúde a oeste de Tebas. Meu Deus, imagina isso na placa de trânsito. Então assim, a história diz que o anel foi achado no Vale dos Reis. O Anel Atlante foi encontrado por escravos que construíram as pirâmides? Já falei que não foi nas pirâmides e não tem nada a ver com as pirâmides. E aí há outro erro nessa afirmação, as pirâmides não foram construídas por escravos. O regime trabalhista da época chamava-se regime de servidão coletiva. Todo mundo era obrigado a trabalhar para o governo. Todo mundo era funcionário público, veja dessa forma. Ninguém era escravo. Você ia lá, se inscrevia e os caras falavam, olha, tem uma construção de tal coisa em tal lugar. Tá rolando uma pirâmide nova ali. Olha, tem um monumento para fazer lá. Tem um pessoal que está precisando de ajuda numa escultura. E além da construção disso, tinha a manutenção disso. Então todo mundo tinha emprego. O Anel Atlante estava no dedo da múmia de Tutankhamon? Essa versão foi bem absurda. Não. As múmias elas são montadas com aquelas tecidos e tal, nuas. Sem roupa e sem adereços. Também se tivesse alguém que fosse puxar o anel do dedo da múmia, levar o dedo de brinde, né? Imagina.
Mas vamos lá, essas são versões bem absurdas que eu li e agora eu vou me ater a alguns textos que eu vi que são formas mais condensadas, que relatam melhor a versão mais comum da história que provavelmente você conheça. Eu vou colocando eles aqui ao lado para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Seu uso origina-se de uma história que começou no Egito há 8.000 anos. Vou fazer o barulhinho. 8.000 anos o Egito não existia. A fundamentação do povo egípcio começou mais ou menos há 7.500 anos. 8.000 anos atrás o Egito não existia, não se chamava assim e o povo lá não se identificava dessa forma. Então há um pequeno erro de data, mas vamos continuar. Quando os Atlantes deixaram sua imensa sabedoria a certos sacerdotes egípcios, se pela data já faltavam aí uns 500 anos para eles começarem a se tornar o Egito, a religiosidade deles não havia nem começado. Não havia religião egípcia ainda concretizada e não haviam sacerdotes. Ele, o anel, foi descoberto pelo Marquês de Angrain, egiptólogo no Vale dos Reis, dentro do túmulo do sacerdote Hua. Vamos lá, ele foi descoberto pelo Marquês Angrain, que era egiptólogo. Eu procurei esse cara. Ele não existe. Não existe nenhum Marquês Angrain. Esse título era muito comum na Europa ser chamado de Earl. Procurei por Earl Angrain sem registro algum. Procurei também a lista, olha só, vou passar aqui do lado para vocês, a lista com o nome de todos os egiptólogos que tiveram descobertas creditadas em seus nomes no Vale dos Reis e em todos os lugares em voltas de Tebas. Angrain não aparece na lista. Não há registro de título, não há registro de nobreza, esse nome simplesmente não existe. Que descobriu lá no Vale dos Reis no túmulo do sacerdote Juá. Vou passar para vocês também aqui a lista de todas as covas, as tumbas que foram encontradas no Vale dos Reis, no Vale dos Reis na ala oeste, todas as tumbas na necrópole de Tebas e todas as necrópoles também do Vale das Rainhas. Em nenhum deles consta o nome de Juá. Eu li bem essa lista para ver se nenhum nome chegava nem perto. Não chega. Não há registro algum sobre esse sacerdote. Nada. Como o próprio nome anterior do Angrain, eu não achei referência alguma. Juá, idem. Mais tarde, Howard Carter foi o único a escapar com vida da maldição de Tutankhamon. Atenção, o único a escapar. Guarda isso. Escrita na entrada do túmulo. A morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó. Isso é verdade, isso estava escrito na porta do túmulo dele, tá? Aí, bacana, pelo menos achei alguma coisa verdadeira aqui. Quanto a todos os outros cientistas que penetravam, eu achei estranho o uso desse verbo penetrar para entrar numa tumba. Inclusive você vê que esse texto rola muito copia e cola por aí, porque esse mesmo uso do verbo penetrar se repete em vários sites e vários artigos e vários lugares, então copiou, né? Ctrl C, Ctrl V. Ninguém é capaz de escrever nada novo, né? Copia e cola, tá bom, tô acostumado. Que penetravam no túmulo e morreram de doenças estranhas. Gente, algumas dezenas de pessoas entraram lá por diversos motivos. A entrada era controlada, porque só a umidade que nós soltamos pelo nosso corpo já agrediriam as obras e as coisas antigas que estavam ali, que estavam sem umidade, sem oxigenação há milhares de anos. Então aquilo era muito controlado para controlar a umidade e a temperatura do ambiente. Mas entraram diversas pessoas, ok? Egiptólogos, pessoal do governo, cientistas que foram lá para entender o que eles precisavam fazer quimicamente para neutralizar a oxidação das peças. Várias pessoas trabalharam. E desse grupo todo que ele está falando que ninguém sobreviveu e o Carter foi o único, na verdade morreram 3. Eu tenho alguns vídeos da época para vocês verem a quantidade de pessoas envolvidas. A gente fica pensando nos caras que são famosos, nos caras ricos, no descobridor. Põe a peãozada, coitada que estava lá escavando. Você acha que eles não entraram também? O cara que arrastou o bloco de pedra da porta. O que aconteceu com esse cara? Não tem registro. Não tem, então falar que todo mundo morreu é meio absurdo, né? Mas segue. Pessoal que penetrou de novo, né? No túmulo morreram de doenças estranhas, então percebeu-se que a única coisa que diferenciava Carter das outras pessoas é que ele usava o famoso Anel Atlante. Será? Cara, eu sou muito chato quando eu pesquiso as coisas. Eu vi centenas de fotos do Carter naquela semana, não só no dia, mas naquela semana, desde o descobrimento até o momento que eles abriram a tumba. Carter não estava usando anel nenhum.
Vou mostrar as fotos enquanto eu falo para vocês. Carter usava na mão esquerda um anel no dedo mínimo, mas era um anel que já aparecia no dedo dele muitos anos antes, inclusive em fotos posadas, que era um anel de metal, que era algo relacionado à sua família. Nitidamente ele não tem desenho algum, ele não tem inscrição alguma, é apenas um anel. Carter não era casado, ele também não usava alianças. Tem foto dele mexendo no sarcófago de Tutankhamon e dá para ver nítido que não tinha anel nenhum nos dedos dele. Bem, eu vou cortar esse texto e vou pular para um outro. Vamos seguir o próximo. Nesse aqui é um comentário rápido, né? Ele também diz aí que a história começou há 8.000 anos, Ctrl+C, Ctrl+V, e deixaram sua imensa sabedoria dos sacerdotes egípcios, Ctrl+C, Ctrl+V, e foi descoberto por Howard Carter. E o tal do Angrain? Não tem Angrain. Foi o Carter. Vocês veem como as coisas vão mudando e não tem Angrain. Agora vamos lá, eu vou para esse cara aqui, que é um senhor que escreveu um livro, um e-book sobre o Anel Atlante. Ele produz o Anel Atlante, ele é radiestesista. A fascinante história do Anel Atlante começa com a sua descoberta pelo egiptólogo Howard Carter. A história do Anel começou no Egito há 10.000 anos. O erro aumentou mais 2.000, há 2.000 anos. Todo mundo trata 2.000 anos. 2.000 anos é aqui, ó. Só no sapatinho. 2.000 anos não é nada. Cara, se 8 já era meio errado, 10.000 então. Ok? Segue o fluxo. Há 10.000 anos, quando os Atlantes deixaram sua imensa sabedoria para a casta sacerdotal egípcia, aí ele mudou, o Ctrl+C, Ctrl+V aqui foi alterado, valeu, parabéns. Um anel foi descoberto por Howard Carter no início da sua carreira como egiptólogo no túmulo do sacerdote Ruá, que eu já falei que não existe. Que foi um dos sacerdotes da época do faraó Amenhotep III. Opa! Informação nova! Amenhotep III foi um dos faraós mais célebres da 18ª dinastia. Parabéns, correto. Foi sucedido pelo seu filho Amenhotep IV. Correto. Mais conhecido como Akhenaton. Correto. E avô de Tutankhamon. Errado. Amenhotep IV, que foi conhecido como Akhenaton, era pai do Tutankhamon e não avô. O avô era o Amenhotep III. Akhenaton conduziu suas ideias até as últimas consequências, rompeu com o clero de Mona, eu nunca ouvi falar nesse clero de Mona, mas também não parei para pesquisar. E concebendo Atum a única divindade digna de culto. E isso de certa forma é verdade, não está muito bem explicado, mas o que aconteceu? Amenhotep IV mudou o próprio nome para Akhenaton porque ele mudou o deus que eles reverenciavam. Antes dele, todo mundo reverenciava Amon. Só que os sacerdotes tinham adquirido um poder político e uma influência tão grande que ele, para se impor como faraó, precisou dar um baixa-bola nos caras. Ele colocou o deus Amon como, opa, esse aqui é proibido, não pode. E ele começou a cultuar a deus Atom. Porque ele gostava de Atom? Não, ele nunca ligou para Atom. Ele só escolheu um deus que não era tão importante só para tirar o foco do Amon, para os sacerdotes perderem poder político. Ou seja, lá na 18ª dinastia antes de Cristo, no Antigo Egito, a política já tinha marketing. Show, esses caras eram revolucionários. Só que quando Tutankhamon nasceu, olhem bem, quando Tutankhamon nasceu ele foi batizado como Tutankhaton, porque era uma referência ao deus Atom. Só depois que o pai morreu e ele assumiu para acabar com aquela briga política, o pessoal destruindo o monumento um do outro, para ele apaziguar o reino, ele voltou a adorar o deus Amon e mudou o nome dele de Tutankhaton para Tutankhamon. Por isso que ele ficou popular pra caramba, né? Pô, tava mó briga, aquela puta guerra política. O cara, não, peraí. Amon é legal. Atom também, mas o pessoal do Amon aí tá, ó, belezinha. Pronto, a paz reinou de novo. Moleque malandro. Após a decisão de Carnarvon, bem, aí a história do senhor Carnarvon, que patrocinou Howard Carter para ir lá escavar e foi o que descobriu, né, a tumba de Tutankhamon. O curioso que ninguém fala sobre isso é que Carnarvon patrocinou essa expedição porque a irmã dele se formou egiptóloga. Então ela tinha formação, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha experiência. Então Carter foi convidado para liderar a escavação, na verdade só para fazer currículo para a irmã do Carnarvon. Os dois trabalharam juntos por 16 anos, foi uma amizade ótima. E aí em 4 de novembro eles acharam a tumba de Tutankhamon e etc. E tem toda a história aí, se alguém quiser dar uma parada para ler mais, mas é a história que tem vários vídeos contando essa história, vídeos melhores que o meu inclusive, fiquem à vontade. Mas vamos seguir ali embaixo. Os arqueólogos Howard Carter e seu patrocinador Lord Carnarvon foram as primeiras pessoas a entrarem na tumba do rei Tutankhamon.
desde a sua morte prematura, no ano de 1922. Eu achei que ele tinha morrido na 18ª dinastia lá antes de Cristo. Mas o cara falou que ele morreu em 1922. Uma coisa estranha aqui, né? Inconsistente, um erro de grafia escrita. Segue. As câmaras funerárias estavam ainda seladas intactas no mesmo lugar. Tudo isso é verdade, foi exatamente assim, tá? Foram encontrados inúmeros objetos de valor incalculável. Perfeito, tudo certo até então. Tutankhamon morreu com 18 anos, ok, eles não têm como precisar isso, mas ele tinha entre 18 e 19 anos, correto também. E ele foi coroado ainda quando criança. Sim, tecnicamente ele foi coroado entre 9 e 10 anos de idade, e o reinado dele teve 10 anos. Ele teria falecido uma década depois, ao que tudo indica devido a um acidente fatal em uma carruagem. Correto. A arma total contra a má sorte. O mais estranho em todo esse assunto, pra mim, né, tá escrito ali, mas pra mim é esse texto, ele é bastante estranho. O cara morreu. O Tutankhamon morreu em 1922. Ok, segue. O mais estranho em todo esse assunto é que somente um homem livrou-se da maldição. De novo a repetição desse mito, gente. Não. Existem algumas versões que contam até uma história, vou botar esse anexo, que no dia que ele abriu a tumba do Tutankhamon, ele tinha um pássaro em casa e uma serpente venenosa entrou, subiu até a gaiola do pássaro e nhec, comeu o pássaro. E diziam que, a serpente era o símbolo da morte egípcia e aquilo tinha a ver com, né, a maldição. Esse fato nunca foi confirmado e quem publicou isso foram os jornais sensacionalistas da época, que só sabiam falar sobre acharam uma tumba cheia de ouro, então todo mundo queria falar sobre aquilo. Os jornais sérios e aqueles jornais que quando você espreme pinga sangue. Todo mundo queria falar daquilo. Existe uma versão, inclusive, do dia do New York Times, olha o jornal, New York Times, que afirmou que o Carnarvon morreu porque foi picado por um inseto que estava dentro da tumba. O problema é que ele morreu quase 20 dias depois, mas que inseto te morde, o efeito só acontece 20 dias depois, porque ele morreu assim, ó, tô vivo, tô morto, de uma vez só. Se ele ainda tivesse ficado mal, né, tivesse um processo, não, ele simplesmente morreu, do nada. Que mosquito é esse, né? Jesus. Este fato constituiu uma justificativa muito sólida em favor da tese tradicionalista. Super sólida. Agora uma outra referência. Essa é boa. Adicionei uma informação nova, ele afirma no artigo sobre o e-book dele, que traz uma nova luz ao caso. Roger de Lanforest narrou a seguinte frase no livro de sua autoria Casas que Matam. Já tem um erro, o nome do escritor não é Lanforest, é La Forest, um erro de grafia. Devo a um diplomata belga residente no Cairo antes da guerra, que foi amigo pessoal do Howard Carter. Segundo este diplomata, Carter confessou-lhe estar de posse da couraça definitiva contra todas as desgraças e que os mais poderosos magos e bruxos pudessem dirigir-lhe. Tava maquinado. E que encontrara tão excepcional segredo protetor em uma das tumbas descobertas por ele mesmo no Vale dos Reis no início da sua carreira como egiptólogo. Já falamos sobre isso, né? Não tem joá nenhum. Vocês percebem a tônica desse texto, como ela é sensacionalista, ela, né, tá rebuscada numa coisa. E aí, cara, quem é Roger de La Forest? Escritor do livro Casas que Matam. O título, Casas que Matam. Eu fui procurar sobre esse cara. Ele é um escritor francês, sim. No início da carreira, inclusive, ele ganhou um prêmio com um outro livro. Um prêmio que é dado a escritores de romances. Ele era um escritor de ficções. No final da vida dele, ele tornou-se um pesquisador de paraciências, pseudociências, ele se tornou radiestesista e escreveu sobre o ocultismo. E aí ele escreveu esse livro, Casas que Matam. Sabe qual a data? 1970. Ele estava falando de fatos de 1922. Tá difícil. Eu tento de todas as formas achar uma boa referência que, cara, isso não tá rolando. Tratava-se da tumba do sacerdote chamado Ruá. No mesmo site ele trocou a grafia, agora é com H. Ok. Onde os corpos deste e de sua mulher estavam em perfeito estado de conservação. Onde foi que eu já ouvi esse papo de perfeito estado de conservação de um cadáver? Na história do Bovi! Olha que coincidência! Lembra que o reverendo Abi, eu já contei no vídeo, vou colocar aqui no card. Lembra que o reverendo Abi escreveu um livro contando que Bovi foi às pirâmides do Egito, encontrou um gato morto e o corpo, que já estava lá há muito tempo, não se decompunha?
Exatamente a mesma coisa. O cara aqui está afirmando que um corpo com, sei lá, 4, 5 mil anos de idade estava lá em perfeito estado por algum motivo aleatório, que mais uma vez não tem comprovação alguma. Que repetição de padrão chato. Na câmara mortuária os selos estavam intactos e o sacerdote havia preparado as boas-vindas ao seu primeiro visitante, oferecendo-lhe o segredo da imunidade como que para premiar sua coragem. Primeiro, se essa tumba estivesse selada e lacrada, você acha que ela não seria amplamente divulgada como foi a do Tutankhamon? Você acha que alguém ia se enterrar 5 mil anos atrás, deixando de bandeja um anelzinho, dizendo parabéns, irmão, agora você é imune, você põe isso aqui no dedo, mas nenhum ziriguidum vai pegar em ti, filho. Vai e brilha. Tipo, bizarra essa história. Segue. Eu tô até suando. O Anel Atlante Verdadeiro. Alguns dias depois de aparecer a primeira edição deste livro, ou seja, o cara que está escrevendo falando do e-book dele. Aí é uma parte bem legal, o cara se colocou na história. Vou dizer que é mentira? Não. Não vou. Mas vamos ver o que ele tem para dizer. Recebi uma resposta a 2 perguntas, permitindo-me incluir agora esta postagem que satisfará, sem dúvida, a curiosidade dos leitores preocupados com este tema. A resposta em questão me chegou em forma de carta. Anota isso. Chegou em forma de carta. E levava a assinatura de A. Belizal. Seu conteúdo em essência era o seguinte: o segredo da imunidade de Howard Carter não só o conheço, mas por herança está em meu poder. Encontra-se atualmente na minha biblioteca. Tá aqui, na minha biblioteca. Aqui. Deixa ali. Um anel, sei lá, 5 mil anos de idade, fica ali. Onde o senhor poderá vê-lo e tocá-lo, e se for o seu desejo. Se eu tivesse uma relíquia dessa, ninguém ia encostar. Jamais! Nem eu! Pode vir aí, mexe em tudo aí. Pega lá, põe no dedinho. Trata-se de um anel de grés de Assuã. Eu não sei o que é Assuã, mas grés é uma argila feita de grão fino que ela se torna como se fosse uma porcelana. Então o cara está afirmando aqui que o anel original era de argila. Ok. E que o avô da minha esposa, o Marquês de Angrain, voltou danado. O cara que não existe é vô da esposa do cara que ninguém sabe quem é. Puta que história legal. Egiptólogo de renome. Muito renome. Achei tanta coisa sobre ele. Trouxe consigo perto de 1860. Peraí. Não tinham falado que o Carter, no início da carreira, que tinha achado um negócio? E o cara já puxou que o cara trouxe em 1860, ou seja, ele achou antes. As datas não batem. Loucura maluca. Depois de ter realizado algumas escavações no Vale dos Reis, tá? Que é um nome que não existe. Parabéns. Naturalmente aceitei de imediato o convite e pude ter em minhas mãos o estranho e frágil anel de grés, fabricado há muitos milhares de anos. Muitos milhares de anos por revelado desgastado, porém ainda figuras geométricas constituíam um único adorno. 3 retas, 6 pontos e 2 triângulos isósceles. Estas figuras parecem... Bem, tá aí a explicação, tô cansado de ler. Sério. Aí depois ele afirma embaixo, olha que loucura, na verdade este anel, que com toda probabilidade... Peraí, ou é toda certeza ou são probabilidades. Vamos tomar uma decisão. Fica difícil isso. Com toda a probabilidade do mundo... Foi fabricado e esculpido pelos Atlantes. Gente, não existe nenhum artefato em nenhum museu do mundo inteiro que sequer levante a hipótese da existência desses caras. Esse maluco afirma que ele botou o anel no dedo. Ele fala sobre ondas de forma, que são as teorias da radiestesia, ele começa a misturar tudo, e é aquela coisa, né, pra solidificar a história você... Né? Então, desculpa, eu não tô chamando o cara de mentiroso. Se realmente ele recebeu essa carta, por que ele não publicou a foto da carta? Ele disse que ele recebeu fisicamente. Eu quero ver a carta. Em que idioma foi escrito? Eu quero ver a grafia do cabra que escreveu. Ele não mostrou nada. Baseado num livro de um cara que escrevia romance, que contou uma história de 50 anos antes dele, dizendo que ele encontrou um cara que era amigo pessoal do... Sabe aquela coisa? Amigo do colega, do amigo de quarto que viajou comigo pra Porto Seguro, que me contou que... Gente, que referências são essas? Deus amado! Eu tô começando até a me exaltar, porque eu fiquei nervoso. Eu tô há meses pesquisando. A história do Egito agora na ponta da língua.
pro cara vir com umas teorias cabeludas dessa, tipo, por Deus, cara. Eu teria vergonha, mas ok, cada um. Se ele quer acreditar nisso, eu respeito ele, mas eu não sustento. Inclusive ele afirma umas coisas, se vocês quiserem ler o texto completo, dá uma pausa no vídeo para ler isso daí, tá? Ele afirma que se, por exemplo, alguém tiver com um anel no dedo e ele for ser vítima de um acidente automobilístico, o anel salva o cara de uma pancada de um carro, a não ser que ele esteja fazendo isso de propósito, aí é suicídio, aí o anel deixa, você vai morrer. Você quis morrer, você morre. Eu tô com medo gravando esse vídeo porque vai ficar agressivo, porque eu tô começando a me alterar. Porque é um absurdo. Pra mim isso tudo é um absurdo. É chamar as pessoas de boba. Um cara que escreveu um livro sobre isso, que fabrica o anel e vende, e ainda vende o livro que fala isso, com esse monte de erro escrito. Um livro que pelo jeito nunca foi revisado. Tutankhamon morreu em 1922, eu não aguento ver aquilo até agora. Dá uma outra olhada nesse detalhe. Na minha opinião pessoal, é que o grande sacerdote Hua devia servir-se deste anel como um telégrafo, para se entender como os membros iniciados de sua ordem. Todos sabem que os sacerdotes dos faraós, herdeiros inelegíveis dos fabulosos segredos dos Atlantes, que não tem registro, dominavam incríveis técnicas ocultas que a ciência de vanguarda começa justamente agora a redescobrir por outros caminhos. Este anel, cujas propriedades estudei com verdadeira paixão, parece ser o mais poderoso suporte da telepatia conhecido até o presente, ou menos assim o creio. Assim, eu tô zoando, tô sendo meio enfático, eu respeito o cara, tá? Ele crê, tá ali escrito, ele crê. Então se ele crê, boa, Champion. Eu, do fundo do meu coração, eu queria muito que ele tivesse razão. Porque a história é maravilhosa, o conceito, o uso e etc. Eu adoraria que isso fosse verdade. Mas vocês entendem que eu vim com uma baita vontade de descobrir, para poder fazer um vídeo para vocês e falar, é assim que aconteceu, né? E eu não encontrei fundamento algum para afirmar isso. Eu vou mentir para vocês? É isso que vocês querem? Espero que não. Porque mesmo que vocês façam, peçam, Rafael, minta, eu não vou fazer. Então o que? Se ele acredita, respeito. Eu dei uma olhada no livro Casas que Matam e teorias e teorias e teorias. É como a pessoa ler ou ver o filme do Código da Vinci e acreditar que Maria está enterrada debaixo do Louvre. Dan Brown, que escreveu o livro, é declaradamente um escritor de ficção. Ele faz romances, ele pega teorias existentes e costura uma história para aquilo ter um enredo gostoso. Mas ele faz isso declaradamente e ele não assume, não, isso é verdade. Não, ele estaria mentindo. Então, assim, um cara fez isso lá em 1970, talvez outro tenha feito até antes dele, e alguém pegou essa literatura, achou que aquilo fosse verdade e começou a defender a ferro e fogo, ao ponto de criar mentiras ou inventar nome de sacerdote que está enterrado num lugar que não existe, ou nome de um egiptólogo que nunca existiu, e que é vô da minha mãe e da minha esposa, sei lá. E que vocês veem como uma coisa vai longe. E aí ele usa várias palavras e várias teorias da própria radiestesia, que é uma paraciência, como por exemplo física microvibratória e forças invisíveis. Ok, não é porque ele usou uma eloquência e palavras rebuscadas que, né? Ele afirma que o nome do cara que mandou a carta para ele é André de Belizal, que foi um radiestesista conhecido e fez várias pesquisas, tem livros publicados, mas apesar dessa história toda dele sobre o anel, do teu anel, que o cara mandou, que era o avô da minha esposa, não existe nenhuma foto do Belizal usando o anel, teorizando sobre o anel. A história foi criada pelo Lan Forest no livro dele, Casas que Matam, e aí parece que isso foi tomando força através de impulso de outras pessoas e é isso, gente. É só isso, na real. Ok, e da onde veio, né, o gráfico e tal? Eu olhei bastante os hieroglifos, né, aquela grafia antiga dos egípcios. Então, tentando olhar a identidade daquela tipo de tipografia da época, o que acontece? Você vê que as escritas antigas deles eram muito baseadas em desenhos orgânicos. Eles usavam animais, elementos da natureza, tudo com muitas curvas e tudo muito orgânico.
E quando você vê o gráfico Triluxor, que supostamente é o que está no Anel Atlante, ele é um gráfico totalmente geométrico, né? Ele é bem reto, muito bem equilibrado e calculado. E assim, essa característica não existe em nenhum período da escrita antiga egípcia. Então eu imaginei que eu fosse encontrar este desenho numa parede, em algum túmulo ou algum templo, né? Não. Da onde veio isso? Primeiro que deram o nome de Luxor, né? Pro gráfico, Triluxor, né? Por causa dos três hastes, né? Vamos dizer assim. Então, três, mas Luxor. Luxor é um nome moderno de uma cidade no Egito. Porque onde hoje está Luxor, no passado chamava-se Tebas. Então, se fosse um desenho que realmente viesse do passado, seria Tritebas. Então, assim, acredito que alguém usando uma certa geometria sagrada ou um padrão de desenho, porque realmente ele parece um gráfico radiônico, principalmente, e eu gosto dele, ele tem um equilíbrio, eu sinto uma fluidez nele. Mas não é porque eu gosto dele, sinto ele dessa forma, que eu vou comprar uma ideia de que, porra, um Juá tava enterrado com uma bandeja aí, garoto, você achou meu cadáver, ganhei um anel, cara. Não precisa ter novela pra contar uma coisa. Não, foi um cara que criou, porque não fala, foi o cara que desenhou. Pô, ele desenvolveu, bacana, é moderno. Pô, cara, parabéns, é a verdade. Eu gostaria tanto de ter essa informação, mas no meio de tanta novela, eu não sei qual é a verdade. Não, não tem lógica. Nenhuma. Aliás, é bem capaz desse Adão não ter ligação nenhuma com os egípcios. Porque não tem. Em teoria, não tem. Eu comprei a ideia. Que nem muitos que estão assistindo o vídeo agora. Eu comprei a ideia, eu tenho um anel. De tão bravinho que eu fiquei. Tô bravinho. Eu não tô usando no vídeo por causa disso. Não é que eu desgosto, não. Falo, repito, eu gosto do meu anel. Eu gosto do gráfico Triluxor. Eu gosto da fluidez energética que ele tem. Já usei, já medi, acho bem bacana. Mas eu comprei a ideia inteira, eu comprei o pacote total, achando que tava lá Tutankhamon e tudo que tinha direito. Não. Então, assim, aí eu fiquei em dúvida, né? Pô, o túmulo de Tutankhamon tinha tanta coisa dentro, né? Será que de repente ele não tava lá no meio? Lá vai o Rafael pesquisar de novo. Gente, por fim, eu fiquei triste, sério, bravo e triste, porque sabe aquela coisa de remar, remar e não chegar a lugar nenhum? Ou cavar, cavar e não achar nada? Não achei nada que pudesse garantir a história, confirmar a história. Então não posso afirmar esse tipo de coisa. E sobre o Egito, a religiosidade egípcia, o sistema deles de reencarnação, os corpos sutis, como eles acreditam na vida após a morte, toda a segmentação da religiosidade deles e... Mas aí o vídeo ficaria muito grande. Então, se vocês têm curiosidade sobre os egípcios e toda a crença deles e a evolução deles e como eles pensavam, que é muito parecido com o que hoje em dia os espiritualistas pensam, me peçam, escrevam aqui embaixo e eu faço um vídeo focado nisso, porque agora eu fiquei numa extrema necessidade de fazer um vídeo para falar sobre verdade, sobre coisas legais. Mas infelizmente, olha o Atlante, não vou dizer que ele falou comigo, né, mas alguém falou. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Creio que vocês já sabem melhor do que for melhor para vocês. Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, vou colocar no card de novo. Criem às vezes o seu próprio anel. O anel do Rafael, o anel seu, com o seu nome, que você viver aí o poder que você quiser. Viver você tão capaz ou até mais do que o anel, gente. Sejamos todos